Você está assistindo, nesse momento, diretamente do Estúdio 3 da Conexão TV, mais um programa de sucesso, Café com Camila Santos. Assista e compartilhe. Oi, gente, eu sou a Camila Santos e eu tô aqui nessa tarde maravilhosa, hoje recebendo a Andréia Martins no Café com Camila Santos. Ela que é especialista em educação e capacitação para professores. Andréia, é um prazer recebê-la aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre esse projeto. Falasse um pouco pra gente. Camila, o prazer é todo meu em estar aqui hoje nessa tarde. Bom, como você falou, né, eu sou especialista em educação e também capacitação de docentes, tanto das escolas públicas e privadas. Mas eu vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória, né, como que eu cheguei, né, nessa profissão, né, tão bacana que é a parte da educação, de ser especialista em educação. A minha trajetória inicia-se na área de recursos humanos, na qual eu fiquei por 17 anos atuando como gestora de RH, passando em todos os subsistemas do RH, treinamento e desenvolvimento dentro das empresas públicas e privadas, né? Públicos, né, são as prefeituras, né, que eu dei vários treinamentos, inclusive em Juiz de Fora. E dentro de todas as áreas do RH que eu passei como gestora de RH, a área que eu especializei dentro desses 17 anos na área de gestão de pessoas foi o treinamento e desenvolvimento. Então, o treinamento e desenvolvimento começa justamente na parte do educar, do ensinar, do compartilhar. E quando eu já estava aí com uns 10 anos na área de recursos humanos, eu iniciei a minha trajetória também na vida acadêmica. Comecei dando aula na faculdade, em Juiz de Fora, no curso de gestão de RH e também de processos gerenciais, na qual eu fui professora durante todos os períodos do curso de RH. E aí nessa trajetória, né, que eu fiquei nessa faculdade por um período de 8 anos, dando aula no curso de graduação de gestão de recursos humanos e de processos gerenciais. E aí, realmente, eu me apaixonei pela área de educação, pela vida acadêmica, né? E a área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, ela está muito atrelado à educação, porque a educação é você desenvolver pessoas, né? Desenvolver as habilidades cognitivas das pessoas, dos alunos, né? E aí, nesse momento, eu comecei também a me dedicar a me especializar dentro da área da educação. Por qual motivo? Em uma das empresas privadas que eu trabalhava como gestora de RH, nós tínhamos um colaborador, isso foi em 2017, né? Então já fazem aí 6 anos. Nós tivemos um colaborador que foi admitido, né? Eu não tinha entrado na empresa para fazer a admissão desse funcionário. Quando eu entrei como gestora de RH, ele já estava lá. Ele foi diagnosticado com TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, o gestor dele não sabia como lidar com ele, né? Por quê? Porque o TDAH, ele tem dificuldades na aprendizagem, ele não é um transtorno, né? E aí, o que acontece? É a falta de atenção, é a hiperatividade, é a impulsividade, né? Que são as principais características de quem tem TDAH. E aí nós precisamos fazer um trabalho em conjunto dentro dessa empresa para poder potencializar as competências, tanto comportamentais como técnicas desse colaborador. Sim. E ali já começou a despertar a minha atenção sobre o assunto, né? Que hoje em dia a gente percebe que está muito em evidência, né? Muito em alta. Sim. E aí, quando foi no ano seguinte, em 2018, em sala de aula, né, dentro da faculdade, eu tive 2 alunos, né, também foram diagnosticados com TDAH. E aí foi um desafio para a sala de aula, né, que eu não tinha tido esse desafio para dentro de sala de aula, de trabalhar com esses alunos, né, porque em todos os períodos, como eu falei, eu dava aula em todos os períodos dentro da faculdade, então eu precisava trazer os alunos buscando a capacitação dele dentro das disciplinas que a gente estava cursando ali. E
deixa eu só te fazer uma pergunta. Como que foi identificado que ele tinha TDAH? Como é que identifica, assim, pelas atitudes dele? Como é que é feito esse diagnóstico? Na verdade, o professor em sala de aula, né? Depois eu vou até falar de uma lei que nós temos aí desde 2021, na qual é uma lei que pede para que as escolas públicas e privadas tenham um profissional, né, que acompanha os alunos com os transtornos de aprendizagem, que é a Lei 14.254 de 2021. Acompanha dentro da sala de aula? Dentro de sala de aula. E muitas das vezes a gente, o professor, às vezes ele não tem essa qualificação, ele não tem essa capacitação, assim como os auxiliares que ficam também junto com os professores em sala de aula, né? E aí, como é que ele foi diagnosticado? Nessa época, em 2018, ele foi diagnosticado pelo psicólogo dele, pelo psicólogo, os 2 alunos. E eles chegaram para mim com um laudo, né? E ali, como eu já tinha tido experiência no ano anterior com um colaborador dentro da empresa, eu comecei realmente a estudar mais a fundo como que eu poderia desenvolver aqueles alunos na vida acadêmica em sala de aula, né? E que não atrapalhasse o desenvolvimento de todos. Então, na verdade, é a inclusão, né? É a inclusão social que a gente trabalha muito dentro de sala de aula. E a partir dali, isso me despertou uma atenção muito grande. E aí, quando foi a partir de 2019, eu comecei a rascunhar mesmo, a desenvolver um projeto que eu queria capacitar os docentes das escolas públicas ou das escolas privadas, com parcerias com a Secretaria de Educação, com as prefeituras, porque eu comecei a perceber e a conversar com outros diretores de escola, outros professores de escolas públicas e privadas, a necessidade de ter essa capacitação. Por quê? Porque você precisa trabalhar a inclusão social com os alunos. Você precisa ter profissionais capacitados em sala de aula, porque, na verdade, somos nós, professores, que vamos começar a perceber algum comportamento dentro do aluno, né? E ali nós vamos ver o que aquele comportamento está trazendo. Se é um TDAH, se é o TOD, se é uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia, uma desortografia, enfim, nós vamos perceber o que está acontecendo com aquele aluno e prontamente comunicar a direção da escola, comunicar os pais, né? E é um profissional que, no caso, é o neuropsicopedagogo, para que possa dar continuidade àquele trabalho ali, para aquele aluno e desenvolvê-lo, né? Incluir, né? Que é o principal, né? Fazer essa inclusão do mercado de trabalho. Tudo, né? Exatamente isso. E ali eu comecei um projeto, né? Sou formada em pedagogia também, né? E aí, dentro da pedagogia, eu comecei a aprofundar no assunto como que eu poderia trazer o conhecimento da pedagogia para dentro da sala de aula. Lembrando que, nesse momento, eu estava lidando com adultos, né? Eu dava aula para adultos e, durante o dia, trabalhava em empresa privada como gestora de recursos humanos, né? E aí eu formei em pedagogia. Posteriormente, eu comecei também a dar aula para jovens, também na faixa etária de 14 adolescentes, né? Na faixa etária de 14 a 18, 19 anos, né? Aonde a pedagogia ela entra nessa área. Porque muitas pessoas desconhecem um termo que eu vou falar aqui agora, que é andragogia. Sim, então, inclusive, foi até onde eu queria chegar aqui. Você falar um pouco do que é a andragogia e qual que é a diferença, né, da pedagogia para a andragogia, porque muita gente conhece a pedagogia, sim, mas a andragogia é um termo novo, né? Verdade. A pedagogia é a gente trabalhar, desenvolver, né, as habilidades cognitivas de crianças e jovens, né? Eu, enquanto pedagoga, eu estagiei com crianças, né, na educação infantil. E a andragogia é o ensinar para os adultos. É totalmente diferente. Totalmente diferente, com certeza. Né? Isso também eu faço esse treinamento, essa capacitação para os professores também, porque muitas das vezes o professor ele vai para a sala de aula, né? E às vezes ele é pedagogo, mas talvez
a pedagogia, o conhecimento que ele tem, às vezes ele não consegue, né? Mais voltado para criança, alguns, né? Mais não infantil, conseguem desenvolver o potencial do adulto, porque o adulto ele já vem com um aprender. Ele já tem uma história de vida. Igual né? a escola, né? Quando você começa a fazer, você já sabe dirigir. É totalmente diferente quando você começa do zero. Verdade. Você já vem com aqueles vícios. Exatamente. Então, o aprender, o ensinar para o adulto, ele é diferente por esse motivo, porque o adulto ele já vem com uma trajetória, ele bagagem, já vem com conhecimento. Então, como que você vai fazer para potencializar aquele conhecimento? Como que você vai? A gente usa muito a andragogia no EJA, com os alunos do EJA. Ah, sim, que eles já são adultos, né? Sim, a gente usa muito, né? Essa capacitação com os docentes que trabalham no EJA. Uma formação no EJA. Então, nós temos a pedagogia e a andragogia. E aí, elas são bem similares, né? A diferença é que um é voltado, a criança é voltado para adultos. Para adultos, exatamente. E é muito diferente a sua didática em sala de aula. Com certeza. Quando você tem a formação em andragogia, você traz o aluno para dentro ali daquele contexto, você engaja os alunos, sabe? Porque muitas das vezes, quando a gente dá aula para adulto, né? Muitas das vezes é à noite. Sim, né? E muito trabalho exatamente. É numa faculdade, num EJA, é no ensino quase médio. Todos eles são à noite, quase 100% é à noite. Exatamente. Então, quando você vem com... Você já tem o conhecimento de como eu vou usar metodologias ativas em sala de aula para adultos, como que eu vou usar dinâmicas para a sala de aula, como que eu vou formatar a minha aula para que eu possa... envolver os alunos. A pessoa já está cansada, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa muito assim atrativa, né? Atrativa. E é muito bacana. É muito bacana mesmo. E aí, diante disso, a gente começa a entrar nesse mundo mesmo da educação, e na qual, assim, eu sou apaixonada, né? Atualmente, né? Eu estou como supervisora pedagógica em uma instituição de ensino. Sim. Não estou dando aula nesse momento, né? Mas eu falo que eu sou professora de nascença. Porque, na verdade, a gente fala que professor não é somente quem tem uma licenciatura em letras, em pedagogia. Não, muito mais que isso, é um dom, né? Que a pessoa tem que mas todos nós somos professores. Todos nós somos professores. Às vezes, sem ter o título, sem ter a licenciatura ali, o título da graduação, vamos dizer assim. Graduação. Mas todos nós temos o potencial de ensinar alguém alguma coisa. Com certeza. Então, no momento que você está ensinando, você está multiplicando conhecimento, você está sendo um professor. Com certeza. Então, teve aí recentemente o Dia do Professor, e eu fiz até uma postagem no meu Instagram sobre isso. O professor não é somente aquele que está dentro de uma sala de aula, né? A gente muito vincula isso, né? E não é. O professor é aquela pessoa que está ali disposta a compartilhar com alguém algum conhecimento. E o mais importante, né? Que eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente precisa ver se a pessoa abraçou aquele conhecimento. Porque às vezes você vai para uma sala de aula, vamos voltar para a sala de aula. A gente está numa sala de aula, a gente está compartilhando o conhecimento, mas o aluno que está ali sentadinho ali, pode ser que ele não está abraçando aquele conhecimento. Né? Então a gente precisa perceber e entender se aquele aluno está abraçando aquele conhecimento que você está passando ali naquele momento. Aí sim, aí você fez todo o processo perfeitamente. Você passou o conhecimento e o outro abraçou. E consegue repassar. E aí também vai muito, sim, você falou do aluno também, da força de vontade da pessoa, né? Eu tô falando que você tá fazendo o seu papel, mas a pessoa tem que ter aquela receptividade para aquilo ali, né? Sim. Os dois têm que andar juntos, né? E para você passar o conhecimento, você tem que ter muito amor por aquilo, sabe? Muito amor por que você está fazendo. Você tem que ter criatividade, né? O professor em sala de aula tem que ser criativo, sabe? Ele precisa ser criativo, trazer a tecnologia para a sala de aula, saber lidar com uma diversidade em sala de aula, sabe? Uma diversidade de vários níveis sociais, de raças, de alguns preconceitos que às vezes existem dentro de sala de aula.
Então você precisa ter todo esse jogo de cintura, né? O professor dentro de sala de aula precisa ter um jogo de cintura muito bacana. É fazer com amor, né, André? Tudo que a gente faz com amor, as coisas fluem. Exatamente. Isso eu falo para tudo na vida, qualquer profissão que a gente faz com amor, exatamente, as coisas vão fluindo mesmo, entendeu? Isso então, mesmo. André, eu queria saber um pouco sobre a neuropsicopedagogia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a neuropsicopedagogia e como ela vai se enquadrar na andragogia, né? Que você já explicou pra gente o que é. Sim. A neuropsicopedagogia é justamente, vou tentar resumir, né? É justamente a gente entender como o cérebro aprende, né? Andréia, e eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco sobre a neuropsicopedagogia, que no caso é a sua especialidade. Bom, a neuropsicopedagogia, o que é? É justamente a gente entender como que o cérebro aprende, né? Então, na neuropsicopedagogia, a gente trabalha com estimulação cognitiva, né? Então, nós temos uma interseção da área da psicologia e da saúde dentro da neuropsicopedagogia. Então, ela está muito fundamentada na neurociência, aplicada à educação e à pedagogia e na psicologia cognitiva. Então, dentro da neuropsicopedagogia, nós vamos trabalhar com crianças, jovens e adultos também, né, que apresentam algum desses transtornos ou dificuldades de aprendizagem, porque é diferente. Transtorno de aprendizagem é diferente de dificuldades de aprendizagem. Ah, sim, com certeza. São diferentes. Por exemplo, o TDAH, né, ele é uma dificuldade de aprendizagem. E muitas das vezes, né, as pessoas, eles, quando não têm o conhecimento, né, e tá tudo certo, às vezes a gente não tem o conhecimento, a gente relaciona o TDAH com falta de inteligência. E não é isso. Não tem nada a ver. Né? Não é isso. O TDAH é onde as pessoas que possuem TDAH, podem ser crianças, jovens ou até mesmo adultos, né? Quando apresenta a falta de algumas habilidades cognitivas, como a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Tem também a dislexia, que é um transtorno, né? A dislexia, que é a dificuldade na leitura. Tem a descalculia, que é a dificuldade com operações matemáticas, né? Com cálculo matemático. Sim. Aí tem a desortografia, a disgrafia, tem o TOD. Então, nós temos aí tantos transtornos de aprendizagem quanto as dificuldades de aprendizagem que nós, que somos neuropsicopedagogos, nós podemos fazer as intervenções, né, junto às escolas, junto aos professores, tanto institucional como clínico, para poder colaborar para o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem ou até mesmo daquele adulto. André, eu queria só falar uma dúvida aqui. A gente fala muito de cognitivo, terapia cognitiva. Qual é o significado de cognitivo? Cognitivo são as nossas habilidades, como memória, atenção, a concentração, entendi. O raciocínio, tudo é cognitivo. Comportamentos são os cognitivos, entendi. Né? Entendi. Estão todos atrelados. Tá muito em alta, mas muita gente não sabe, né? Sim. O significado de cognitivo. Exatamente. Entendi. E aí nós, como neuropsicopedagogos, nós fazemos intervenções, né? Através de dinâmicas, através de jogos, né? Através de conversas com os familiares, com os pais também, porque entender, né? A família, ela precisa estar envolvida dentro, porque muitas das vezes, Camila, os pais, às vezes, eles não percebem que o filho está tendo uma dificuldade. Às vezes fala assim, meu filho... alguma coisa. Meu filho, tá custando a falar. Mas tá tudo certo. Ele vai falar vai deixando. Meu filho tem uma dificuldade de fazer uma leitura e vai deixando, sabe? É normal, a criança tem uma dificuldade para ler. Tudo bem, é normal. Sim. Mas a gente precisa ter um parâmetro até quando vai essa normalidade. Que é normal ou não, né? Então, aí pode ser que essa criança esteja desenvolvendo uma dislexia. Então, você precisa, às vezes, fazer uma intervenção junto a um neuropsicopedagogo para poder auxiliar para que ele possa ter um rendimento escolar
com sucesso, assertivo. E se a pessoa conseguir identificar, quanto mais cedo ela identificar, melhor? Sim, quanto ou, mais assim, cedo. Né, para fazer um tratamento específico. Sim, e geralmente quem consegue identificar as dificuldades de criança, ou jovem, ou adulto, são os professores em sala de aula. Por incrível que pareça, porque nós lidamos, né? E os pais que convivem até mais, mas não conseguem identificar. E a gente percebe... Não sabe, não entende, às vezes, o assunto também, né? Eu acho que às vezes não entende, eles não têm o conhecimento. E às vezes o professor... E às vezes quando os professores também não têm o conhecimento, eles conseguem identificar, olha, eu estou vendo que o aluno está trocando alguns sinais na hora de fazer um cálculo de matemática. Eu estou vendo que o aluno ele não está conseguindo pronunciar algumas palavras. Ele está trocando os fonemas. Sim. Aí eu vou ver, será que é uma desortografia? Será que é uma descalculia? Mas às vezes o docente em sala ali, ele não tem esse conhecimento, ele não tem essas ferramentas em mãos. Então, por isso que eu acredito muito nessas parcerias entre a prefeitura, com a Secretaria de Educação, para que, junto dessa lei que eu falei, a 14.254, possam levar essas capacitações para esse público, que são importantíssimos em sala de aula. E no caso, você falou, essa lei já é desde 2021, né? Desde 2021. Já tem mais de 2 anos, né? Tem 2 anos. Ela faz agora, dia 1º de dezembro, 2 anos. 2 anos. Então é muito importante você estar falando isso, né? Porque muita gente às vezes não sabe nem que existe essa lei, né? Sim. A importância do neuropsicopedagogo. Gente, neuropsicopedagogo é a Andréia, que é especialista, a importância, né, de pessoas com a sua especialização tá fazendo essa parceria aí hoje, né? Exatamente. Então, os pais que estão aqui, né, nos assistindo, às vezes tem professores nos assistindo, né, as pessoas voltadas para a área da educação, que tem essa preocupação com o saber, né? Com o ser e com o saber. Que a gente fique atento, né? Às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos. Que a gente busca... importância, né? A importância é fantástica, sabe? Quando você... existe um jogo que a gente trabalha que chama Torre de Hanoi. Então, esse jogo, quando você está ali independente de qual seja a faixa etária, né? Você está ali desenvolvendo junto com a pessoa, né? E ali a gente começa a trabalhar várias habilidades cognitivas dentro do jogo do Hanoi, sabe? Então, EVA, né? Muitos professores usam o EVA em sala de aula. Pode falar o que é o EVA, que tem muita gente também. O EVA é uma folha. EVA, vou traduzir para os pais aí que devem estar me escutando a gente aqui nessa tarde. EVA é aquele, como a gente sabe quando a gente forra para criança, fica tapetinho, lúdico, não? Parece que é de borracha. Sim, só que o EVA é aquele material, só que porém mais fininho. É usado até em academia, né? É usado em academia, usado em sala de aula, para fazer alguns recortes. A gente usa muito dentro da neuropsicopedagogia também, com crianças, jovens e adultos, né? Para questões de estímulo. Jogos, né? Vários jogos que nós temos também, que a gente faz todo o trabalho, são as ferramentas, né? Para potencializar o sucesso na vida acadêmica das pessoas. Então, quando a gente... eu falo, até por mim, por eu já ser da área acadêmica há muitos anos, né? E isso é um valor muito grande, sabe? Quando você vê que você está desenvolvendo uma criança, você está desenvolvendo um jovem, um adulto, né? E aí você entra com a andragogia, porque muitas das vezes você faz a intervenção da andragogia dentro da neuropsicopedagogia. Porque se você está desenvolvendo um adulto que tem TDAH, né? Muitas das vezes você precisa às vezes, fazer um estudo de caso com ele, e eu preciso montar um estudo de caso que vai engajar aquele adulto. Né? Então, se eu trazer um estudo de caso que não engaje ele dentro daquele propósito, dentro daquela sessão ali que você está com ele, não vai engajar ele ali. Então, aí acaba que você não tenha sucesso, nem você como profissional nem ele. Não é esse o intuito. Né? O intuito que você quer é o quê? Fortalecer a educação. Que seja uma parceria de sucesso, né? Uma parceria, sabe? Então, quando você vê os docentes, né, de educação básica, né, que é o ensino
ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental. Falei errado. Ensino infantil, o ensino fundamental, que é 1, 2, 3, e o ensino médio. Quando você vê os professores, né, realmente sendo treinados, sendo capacitados, eles trazem consigo uma segurança muito grande, sabe? Porque muitas das vezes o professor consegue intervir ali. O professor, às vezes, consegue montar uma atividade... Porque ele está preparado para aquilo, né? Ele consegue montar uma atividade em sala de aula que ele está trazendo aquele aluno que tem uma dislexia, por exemplo, sabe, uma dificuldade na leitura. Você faz um teatro, sabe? Você faz uma aula com fantoches. Sim. Mas, Andréia, mas se eu tiver um aluno que tenha... Você vai estar infiltrando, assim, ele ali naquilo ali. Né? É aí quando você fala assim, eu tenho um aluno que é adulto, mas ele tem dificuldade de leitura até hoje. Tá tudo certo. Qual o problema com isso? Então eu vou montar uma aula que eu vou trazer aquele adulto para dentro daquele momento ali da leitura. Então vamos criar uma... Eu dei uma sugestão para uma professora, deve ter uns 10 dias, ela veio com essa dúvida para mim. Eu falei para ela, cria uma aula com fantoches. Cria os fantochezinhos, aqueles bonequinhos. Faz uma aula com teatro para os adultos, deixa eles criarem o tema que eles quiserem, e depois eles criaram um PowerPoint, e aí esse aluno que tem, né, a dislexia, ele começou a ler. Olha que bacana, dentro da limitação dele. Então a gente precisa comemorar cada vitória desses alunos. Sim. Cada vitória, cada passo. Mas ele está muito devagar, o amiguinho dele já está lendo, o colega já está lendo, o colega escreve certo, o irmão tem umas comparações. Mas não pode, né? Mas não pode. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua personalidade. E a gente precisa muito aplaudir cada vitória que eles fazem. Com certeza, estimula, né? Nossa, muito, sabe? Sim. E aí manda vídeo, olha o que eu tô fazendo, sabe? Porque a disortografia, ou a disgrafia, na verdade a disgrafia, que é a dificuldade da escrita para ler, muitos adultos têm. Muitos adultos têm uma grafia que você não consegue fazer a leitura do que está escrito ali. Né? E ali você precisa desenvolver como que ele pode melhorar a grafia dele numa redação, né? Porque hoje em dia está muito na moda escrever pelo WhatsApp. Com certeza, a pessoa quase não... Mas na hora que você vai fazer um concurso, você vai fazer um vestibular, vai fazer uma entrevista de emprego, tem uma redação lá. Eu falo redação, geralmente, em concurso é uma das coisas que vale mais, né? Né? Verdade. Fazer uma boa redação e a escrita, né? Criatividade, saber escrever, é um conjunto sério de coisas, né? Verdade, isso mesmo. Então é isso, né, Andréia? Tem mais alguma coisa assim que você queira, assim, tá enfatizando, falando aí para todo mundo que tá ouvindo? Então, se por acaso alguém que está escutando, se quiser conversar comigo, né? Se quiser fazer alguma parceria de trabalho, quiser que eu faça alguma palestra, né? Alguma palestra num sábado, né? Que talvez seja um dia que seja melhor para professores, né? E depois a gente possa montar um treinamento se for necessário. Eu vou deixar o meu Instagram. Isso, pode falar. Meu Instagram é @Andréa, sem o I, RH Educacão, porque não tem o cedilha e nem o tio. Então é Andréa, sem o I, RH Educacão. Tá? Então é isso, a pessoa pode estar comunicando com você através do Instagram, tem mais alguma outra rede social, alguma coisa que você tem? Pelo Instagram, pelo direct, pode mandar pelo direct, né? Eu posso passar meu telefone pelo direct, conversar pelo WhatsApp, ou mesmo ligar. Lá eu faço várias postagens sobre a área da educação, inclusive a minha atuação enquanto eu estava como docente, né? Nesses anos todos aí. E a gente acredita que a gente tem muita figurinha para trocar. Se tiver algum professor também assistindo nesse momento, que conheça algum professor da educação básica, fica à vontade também para entrar em contato comigo. Sim. Então é isso, Andréia. Assim, foi um prazer, né, te receber aqui, né, nessa tarde maravilhosa. Feriado, hein, gente? A gente também trabalha no feriado. Também. Né? Então, assim, eu acho que você esclareceu muitas dúvidas, né?
todas as pessoas que estão assistindo. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com o André, pode entrar em contato com a Conexão TV, comigo, né? Que eu também passo no seu telefone. Sim. E é isso, a gente tem que divulgar, né? Porque isso é muito importante, é uma coisa de conhecimento. Tem que gerar conhecimento público, assim, de todo mundo, né? Sim, é o amor pela educação mesmo. Precisa mesmo. É o amor pela educação. E quando a gente está dentro dessa área, a gente precisa realmente desbravar. Às vezes a gente encontra alguns obstáculos, sim, né? Todos, mas em todas as profissões. Em todas as profissões. Mas quando a gente tem garra e a gente acredita naquele propósito, né? E quando você vê o resultado, então, aí você fala assim, nossa, valeu a pena todos os obstáculos que eu passei, né? Porque a vitória não é sua. A vitória é de quem está ali com você. Com certeza. Sabe? Então, você vendo que o outro conseguiu vencer nossa, ali através de você, que você teve assim, uma colaboração com isso, é gratificante demais, muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Então eu quero agradecer, Camila, muito obrigada pelo convite. Isso, eu te agradeço. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né? Nesse feriado, está conectado aí com a gente. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Semana que vem tem um outro Café com Camila Santos com muitas novidades. Tchau, tchau.